Seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós, como os irmãos perceberam, não tem como nós nos esquecermos do dia da ceia, porque nós chegamos à igreja, já tem uma mesa preparada, e às vezes se você esqueceu durante a semana, você chega e você fala: vixe, hoje é dia de ceia. Tem gente que esquece. Por que nós esquecemos muitas vezes? Porque o tempo passa muito rápido. É ou não é? Parece que faz umas 2 semanas que nós estávamos ceando, e hoje nós já estamos aqui para cear novamente. Graças a Deus. Graças a Deus o Senhor permitiu que nós passássemos mais um mês e chegássemos aqui hoje mais uma vez para poder relembrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Glória a Deus. Cada ceia que eu e você participamos, cada santa ceia, cada momento desse que nós passamos e participamos, significa que Jesus está mais próximo de voltar. Amém? Glória a Deus. Esse mês nós estamos mais velhos do que o mês passado, principalmente o irmão Alim. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos participar uma palavra. Deus colocou algo no meu coração. Esse louvor que nós acabamos de entoar ao Senhor fala muito ao meu coração, porque realmente nós pararmos para analisar, há um plano muito perfeito de Deus. Deus, ele foi perfeito em tudo que ele fez. A Bíblia diz que Deus, tudo que ele criou foi bom. Quando ele olhou, ele falou que foi bom. Então, a palavra que nós vamos compartilhar hoje tem como tema o plano perfeito e glorioso de Deus para a sua vida. O plano perfeito de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 8 novamente, mesmo capítulo que nós compartilhamos a semana passada. Romanos capítulo 8, 2 versículos apenas nós vamos ler. Os versos 29 e 30 de Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Hoje o Senhor quer mais uma vez trazer revelação ao nosso coração daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer fazer e daquilo que Ele já havia planejado para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 29 e 30. Os irmãos que acharam, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler, eu vou ler uma vez aqui e depois nós vamos repetir lendo no telão. Muito bem. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Glória a Deus. Então agora vamos juntos ler esse texto no 3. Amém? 1, 2, 3. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aleluia, glória a Deus. Texto precioso, irmãos. Texto precioso e tem muitas coisas para nos ensinar. A carta de Paulo aos Romanos, nós falamos algumas coisas semana passada, amém? Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? E o livro de Romanos talvez seja o ponto mais alto, vamos dizer assim. Sabe quando a pessoa está no auge da carreira? O capítulo 8, o livro de Romanos talvez seja o auge, vamos dizer assim, da carreira de Paulo. Foi aonde Paulo trouxe uma revelação mais profunda daquilo que Deus queria transmitir através da vida dele. E talvez o capítulo 8, ele seja o cume disso. Vamos exemplificar como se fosse o pico do Everest. O ponto mais alto de tudo que Paulo escreveu está no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito profundo. Esse texto que nós lemos, ele é muito profundo. E assim como o Senhor falou conosco a semana passada, eu quero compartilhar algo da parte de Deus sobre esse plano perfeito do Senhor
através desse capítulo 8, versículo 29 e 30, amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos entender algumas coisas dentro disso que nós lemos. Primeira coisa, nós temos que entender que Deus, Ele tem um plano eterno, perfeito e vitorioso para nós. Esse texto diz isso. Nós não somos dirigidos, o universo não é dirigido pelo acaso. Nós não viemos de uma explosão, nós não viemos do nada de não sei o que, surgiu o ser humano. Não, existia um plano perfeito na eternidade sobre a minha vida e a sua vida. Fala para o irmão do seu lado: Deus já planejou você desde a eternidade passada. Aleluia. Isso é muito profundo, irmãos. E é isso que o Senhor quer descortinar, quer abrir os nossos olhos para isso. Você não veio por acaso. A palavra de Deus diz que não cai a folha de uma árvore sem que o Senhor permita. Glória a Deus. A Bíblia diz que todos os cabelos, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Para uns é fácil, né, Cícero? É assim mesmo. Tem uns que tem pouco cabelo, então é mais fácil, né? Mas imagina quem tem um monte. Tem umas irmãs que tem muito cabelo. Não é o nosso caso, homens. Mas a Bíblia diz que todos os fios dos nossos cabelos são contados. Nós não somos obra do acaso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Isso me deixa cada vez mais apaixonado pelo nosso Criador. Porque quando eu olho para minha mãe e vejo a minha digital, e aí eu sei que os homens já fizeram vários testes, já fizeram várias pesquisas, e não tem nenhuma digital igual a minha. Bilhões e bilhões de pessoas, não tem ninguém. Por mais que pareça comigo, se há alguém que parece, seja bonito igual eu. Aleluia. A Bíblia diz que eu sou belo como o Pai. É isso que a Bíblia diz. Nós somos belos porque o Senhor nos criou. Então você também é belo. Fala para o irmão, você também é belo. Aleluia. Somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então se alguém já falou que você é feio, não acredita, amém? Glória a Deus. Vá pela palavra de Deus. Aleluia. Então quando nós olhamos para a nossa impressão digital, nós podemos ver o tamanho da grandeza do nosso Deus. Então nós fomos inseridos em um plano que é muito maior do que nós. E eu acho muito maravilhoso um versículo do Salmo 139, verso 14, que o salmista diz assim, ó: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha só o salmista falando e pensando sobre isso que nós estamos falando. Falou que de uma forma maravilhosa, mas assombrosa. Por quê? É assombroso ou não é quando nós pensamos na criação do ser humano? E numa mulher gestante como a Tati já está para ganhar o Davi? Irmão, o negócio chega a ser assombroso. Estava compartilhando com um amigo meu sobre o nascimento dos meus filhos, e eu vi 2 nascendo, saindo do ventre da minha esposa. O negócio é assombroso demais. Só o nosso Deus para imaginar algo assim, tão poderoso, tão maravilhoso, tão inexplicável. Mas o nosso Deus, Ele planejou. Isso é perfeito. Não há nada de errado naquilo que o Senhor fez. O Senhor é perfeito. E outra coisa muito importante é que Deus é tão perfeito que Ele já determinou o fim desde o começo. Desde o começo, Deus já tinha determinado todas as coisas. No texto que nós lemos, Paulo diz o quê? Que os predestinados, que são chamados e justificados, já estão o quê? Glorificados. Olha só, nós fomos predestinados, fomos chamados pelo Senhor, justificados por Ele e já somos glorificados. Aqui, a glorificação é um ato que vai acontecer no futuro. Nenhum de nós já fomos glorificados. Não temos um corpo glorificado. Mas o texto aqui já nos coloca nessa posição de glorificados. Por quê? Porque o Senhor já planejou isso para mim e para você. Então não importa o quão estreito é o caminho. Não importa quão feroz sejam os nossos inimigos. Não importa quão dura seja a oposição do inferno contra eu e você. Nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor já determinou. Lembra que nós compartilhamos a semana passada? O livro já foi escrito. O Senhor já sabe o final do livro. E no final do livro está escrito que eu e você somos mais do que vencedores.
Então Paulo nos mostra nesses 2 versos que nós lemos, os elos desta graça maravilhosa do Senhor. Esse plano de Deus que vai de eternidade a eternidade, que começa antes do tempo e avança rumo a uma eternidade futura. Eterno é algo que nossa mente não alcança. A nossa mente não consegue alcançar o que é algo eterno, para sempre. Quando a gente fala para sempre, a gente acaba muitas vezes vagueando essa palavra, mas nós não imaginamos isso, o que é eterno. Nós fomos criados por um Deus eterno, que veio desde antes. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos falar um pouco como desenrolou, ou como se desenrola esse plano perfeito, eterno e vitorioso de Deus para as nossas vidas. O verso 29 que nós lemos diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, na eternidade, antes que houvesse mundo, você já estava no coração de Deus. Isso é precioso. Talvez exista alguém que até tenha ficado sabendo que não foi planejado pelo seu pai ou pela sua mãe. Ah, foi um acidente. Um acidente que eu digo, não é que seu pai e sua mãe não te amam, é porque não estava planejado, né? Veio no momento, normalmente vem um momento mais difícil, né? Ou o casal acabou de casar, ou as coisas não estão muito bem, descobre que está grávida, mas e agora, o que vamos fazer? Talvez muitos de nós nascemos nesse processo aí do acaso, mas nos planos de Deus, você já estava planejado. Aleluia. Você não foi obra do acaso para Deus. Mesmo que seu pai ou sua mãe não tenham te planejado, você foi planejado pelo Eterno. Aleluia, glória a Deus. Deus conheceu você antes de lançar os fundamentos da terra. Você já estava no coração do Senhor. Você foi concebido na mente de Deus antes mesmo de ser concebido no ventre da sua mãe. Deus já tinha planejado eu e você. Mas como isso? Nosso Deus é poderoso demais. A Bíblia diz que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. A nossa mente não alcança isso, né? Como que pode? Deus, Ele conhece todas as pessoas que... Nós estamos no ano 2016, segundo semestre já, o tempo voando cada vez mais rápido. 2016 antes, depois de Cristo. Mas antes de Cristo também houve uma história. E a Bíblia nos diz que o Senhor conhece todas as pessoas. Aqueles que já vieram, morreram, nasceram, morreram. Aqueles que estão vivendo hoje e aqueles que virão a nascer. Os seus netos, os meus netos, se o Senhor não voltar antes, o Senhor já sabe. Ele já sabe, nós não sabemos, mas o Senhor já sabe. Isso é importante nós sabermos. Desde a eternidade, antes que houvesse mundo, nós já estávamos no coração de Deus, amém? Glória a Deus. Outra coisa importante que nós precisamos saber, foi Deus que tomou a iniciativa de se relacionar conosco. Foi Deus quem nos amou primeiro. Foi Deus quem nos atraiu. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Tem pessoas que acham que podem escolher a Deus. Ah não, quando eu quiser eu vou, quando eu estiver melhor eu vou. Quer dizer que se você não for atraído por Deus, você nunca virá. É Deus quem nos atrai. Tudo provém de Deus. Foi Ele mesmo quem nos buscou, quem nos encontrou, quem nos reconciliou. Quantos aqui já tinham ouvido várias vezes a palavra? Quantos aqui já tinham tido vários convites? Quantos aqui ficaram, conheceram a palavra, saíram e depois foram atraídos pelo Pai? Por quê? Porque é o Senhor quem atrai. Não é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. É o Senhor quem nos atrai. Ele nos predestinou. Para o que Deus nos predestinou? Para a salvação. Deus predestinou eu e você para a salvação. Desde o início, Deus havia um plano. Eu vou salvar o homem. Mas salvar o homem do quê? Da perdição. Olha só o que diz no verso 30 de Romanos 8. E os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. E o que significa isto? Primeiro, a eleição de Deus foi eterna. Eterna em que sentido? A escolha de Deus não foi um plano B, porque o plano A fracassou. Muitas vezes, o que parece para nós?
que a decisão de Deus de enviar Jesus foi um plano de emergência. Sabe quando você planeja tudo? E eu queria que você gravasse isso no seu coração, porque isso é muito importante para nós termos revelação de quem é o nosso Deus. Parece muitas vezes, quando a pessoa vem, o que aconteceu? Deus tinha um plano de criar o homem, mas nunca imaginou que o homem poderia cair no pecado. E aí quando o homem cai, Deus fica desesperado. E agora o que a gente vai fazer? E faz uma reunião, Pai, Filho e Espírito. E agora o que nós vamos fazer? E desesperado. Não, em nenhum momento Deus esteve desesperado. O plano de Jesus vir já tinha sido feito muito antes de eu e você nascermos, muito antes de nós termos pecado. Sabe por quê? Porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas por que Deus permitiu? Isso é o segredo muito precioso. Por que Deus permitiu o homem pecar então? Ou mais, por que Deus nos criou sabendo que a gente é tão ruim, tão falho, sabendo que muitos daqueles que foram criados pelo Senhor iriam virar as costas para Ele, iriam trair Ele, iriam fazer tantas coisas terríveis? Por que Deus decidiu criar o homem sabendo que nós seríamos tão falhos? E sabendo também, porque para Deus não foi uma surpresa ele ser traído por Lúcifer. Nada que aconteceu em nenhum momento da história foi surpresa para Deus. Deus já sabia de tudo, mas só que o plano perfeito de Deus é terem filhos à imagem de Jesus Cristo. Quando Deus planejou criar o homem, Ele planejou criar um homem que o amasse. E para que nós amássemos a Deus, ou para que nós possamos amar a Deus, nós temos que ter uma escolha. Amém? Amém. Vocês compreendem isso? Alguém ama alguém obrigado? Se amar obrigado não é amor. Imagine o céu cheio de pessoas obrigadas a estar lá. Não, estou aqui porque eu não queria estar aqui, mas já que o inferno é pior, né, vamos ficar aqui. Não. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, quando Deus criou o homem e quando Deus planejou na eternidade passada, junto com o Filho e o Espírito, criar todas as coisas, o plano de Deus era o quê? Em um tempo determinado por nós, depois de Jesus já ter voltado, nós iremos ter um povo que nos ama, que nos adora em espírito e em verdade, e nós não iremos mais viver só nós três, nós teremos comunhão com o povo amado. Deus nos escolheu, Deus nos escolheu, Ele nos atraiu. Na eternidade com o Senhor no céu, não vai ter ninguém que não ame ao Senhor. Não, todos que estarão lá é porque amam o Senhor, porque escolheram amar o Senhor, porque foram atraídos por Ele, amém? Então, não há um plano B. Jesus não veio num plano de emergência, não. Quando Deus criou, Deus já pensou, Deus já planejou com Jesus então. Mas só que é o seguinte, para nós criarmos esse povo escolhido, vai ter que haver um sacrifício. Como que nós vamos fazer? Antes de tudo acontecer, Deus falou, eu vou. Se é para ter um povo que nos ama, eu vou. Isso tudo aconteceu na eternidade passada, antes de todas essas coisas acontecerem. Jesus, junto com Deus e com o Espírito Santo, não tinham e não têm um plano B. Tudo já foi planejado desde a eternidade. Amém? Glória a Deus, isso é muito importante. A eleição de Deus, o plano de Deus é eterno. A Bíblia diz que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo 1,9: que nos chamou, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito eterno, segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos, antes do fim dos séculos. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha só, irmãos, o que diz em Efésios 1,4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Deus nos escolheu de antemão, antes que tudo foi criado. Deus já pensou em nós. Deus pensou em um povo, em pessoas que iriam amá-lo acima de todas as coisas. Antes de Deus determinar criar os céus e a terra, Ele já havia determinado amar você.
Deus já tinha determinado cuidar de você. Deus já tinha determinado se sacrificar por você. E é interessante e importante também nós entendemos que a eleição de Deus foi incondicional. Deus não escolheu você porque Ele previu que você poderia crer nele. Não! Pois se fosse assim, a causa da sua salvação estaria no quê? Na sua fé. Mas a causa da salvação não está na nossa fé. Olha só o que diz em Atos 13:48. Todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Então nós só podemos crer no Senhor porque o Senhor já nos destinou à salvação. Foi Ele que nos destinou para isso. O texto que eu falei aqui de Atos não diz que todos creram, foram destinados para a vida eterna. Ou seja, a fé não é a causa da eleição, mas a consequência. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos escolheu, porque Ele nos amou. Deus não escolheu você por causa das suas obras. Ao contrário, Deus escolheu você para as boas obras. Não foi porque você faz coisas boas, porque nós mesmos, a própria palavra diz que a melhor coisa que nós podemos fazer ou possamos fazer para Deus é como um trapo de imundícia. Não serve de nada. Deus não nos escolheu porque você era bom. Aí Deus falou, não, esse é muito bom. Olha, ele é, nossa, essa mulher, esse homem é estouro. Vai ser demais ele aqui me servindo. Não, Deus não se empolga com o que você sabe fazer. Deus escolheu porque Ele te ama, porque nós não sabemos fazer nada. Eu sempre falo isso e gosto de falar isso, de nos lembrar sobre isso. Nada que você possa fazer, por melhor que seja, vai impressionar Deus. A melhor voz do mundo não impressiona Deus. Tem gente que se acha, mas não sabe que foi criado por Deus. Deus não está preocupado com o que nós podemos fazer. Deus nos amou, amém? Deus nos escolheu para as boas obras e não por causa das suas obras. Ah, mas eu sei fazer grande coisa. Qualquer um sabe fazer coisas. Qualquer um. Alguém já ouviu essa palavra? Ninguém é insubstituível. E não é mesmo. Não, mas não caia nessa. Não, se nós estamos aqui é pela graça. O Senhor nos escolheu, um favor imerecido. Amém? Outra coisa importante, Deus não escolheu você por causa da sua santidade. Ao contrário, Deus escolheu você para ser santo e irrepreensível. A santidade não é a causa da eleição, mas a consequência, porque nós fomos escolhidos. Agora nós vamos entrar em um processo de santificação. Nós não éramos santos. O Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos entrar nessa santificação. Amém? Glória a Deus. E outra coisa, Deus não escolheu você por causa da sua obediência. Alguém aqui, se fosse ser escolhido pela obediência, estaria aqui? Levante a mão aí. Impossível. Nós éramos muito desobedientes. Mas olha só o que diz 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicados. Deus nos escolheu para sermos obedientes, não porque éramos obedientes, mas o Senhor hoje, que você entendeu que foi escolhido por Ele quer que você obedeça a Ele, amém? Aleluia. A eleição de Deus foi algo proposital. Romanos 8:29 que nós lemos diz o que? Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. O Senhor, isso foi de propósito. O Senhor já tinha planejado isso. O grande projeto dessa eleição divina que Paulo diz é nos tornar o que? Parecidos com Jesus. Porque no céu não vai ter ninguém estranho. Todo mundo sabe, você fala, nossa, aquela pessoa ali faz parte daquela família. Olha, é mesmo, você parece. Vai ser assim no céu, todo mundo vai parecer com Jesus. Porque esse é o projeto de Deus, que todos nós seguimos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Não na face, não na afeição natural, mas não na maneira de viver, na maneira de se portar, na maneira de falar, na maneira como ama, na maneira como age. Amém? Glória a Deus.
Deus nos predestinou para atingirmos a estatura de varão perfeito. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Aleluia. Portanto, nós devemos provar a nossa eleição por meio de uma vida de santidade. Já que fomos escolhidos, precisamos nos adentrar nesse processo de santidade. Amém? Glória a Deus. Há 2 chamados, irmãos. Um externo e o outro interno. Um geral e o outro específico. Um dirigido aos ouvidos e outro ao coração. A Bíblia diz, tem um texto muito intrigante da palavra que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Por que muitos chamados? A Bíblia diz em João 3,16 o quê? Que Deus amou o mundo. Isso significa o quê? Que Deus amou quem? Todos. Jesus morreu por todos. Então todos são chamados. Mas por que poucos escolhidos? Porque são poucos que querem pagar o preço da santificação. E no céu só vai entrar santos. Só vai entrar aqueles que aceitaram estar nesse processo de santificação. Mas eu nunca vou ser santo. Como não? A Bíblia diz que em Cristo nós já somos santos. Se nós estamos em Cristo, nós já podemos dizer que nós somos santos. Jesus disse o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse também, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se nós somos de Cristo, nós vamos ser obedientes a Ele. Algo que é muito maravilhoso para todos nós é que o chamar de Deus é irresistível. Quando Deus nos chama, é impossível nós resistirmos. Se algumas pessoas se achegam e não ficam, se algumas pessoas relutam em viver essa vida de santidade, é porque realmente ainda não ouviram o chamar de Deus. Porque quando Deus nos chama, irmão, nós não temos outra opção a não ser servi-lo. Se você não fizer isso, você pode ir para fora, mas você vai viver uma vida mal. Porque você sabe que você foi chamado. E quando nós somos chamados pelo Senhor, nós podemos fazer qualquer outra coisa, sabe? Tem pessoas que têm profissões e amam a sua profissão. E talvez por algum motivo a sua profissão não tenha dado alguma coisa certa. Aí a pessoa pensa, não, vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa porque não está dando certo. Mas você entende que você foi chamado para aquilo. E aí você tenta fazer outra coisa. Você fala, não está dando certo, né? Eu sou professor. E aí você fala, não, mas não está dando certo ser professor. Não dá mais dinheiro, não é? Eu pensei que ia dar muito dinheiro, mas não dá dinheiro nenhum. E agora eu vou vender coxinha. Aí você vai vender coxinha e fala, nossa, mas vender coxinha me dá muito dinheiro. Mas só que dentro de você fala, mas não foi para isso que eu fui criado. E você vai ficar mal vendendo coxinha, mesmo que você fique com o bolso cheio de dinheiro. Sabe por quê? Porque você foi chamado, você sabe que você ama ser professor. E assim é em relação a Deus. Deus te chamou, você já foi atrás pelo Senhor. Então você pode até sair, pode ir para onde você quiser, mas você vai saber dentro de você que aquilo não é aquilo que Deus chamou. Que você deve estar no lugar errado. Quantos aqui se sentiram já no lugar errado? Você fala, meu Deus, eu não consigo, eu não fui chamado para isso, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque Deus já te predestinou, Ele já te chamou, amém? Glória a Deus, aleluia. E esse chamado do Senhor, Ele é irresistível. Outra coisa, o chamado de Deus é eficaz. O Senhor não falha. O Senhor não falha. Jesus disse que todo aquele que meu Pai me dá, ou todo aquele que o Pai desse a Ele, esse iria vir a Ele. E o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Aleluia. O Senhor nunca vai nos colocar para fora. Se alguém por algum motivo saiu da igreja, se desviou dos caminhos do Senhor, saiba, não foi por causa de Jesus. Porque Jesus não lança ninguém fora. O Senhor nunca vai lançar ninguém fora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se Deus não nos chamasse, jamais nós o buscaríamos. Por quê? Porque a Bíblia, como a Bíblia mesmo diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se Deus não nos despertasse, jamais iríamos a Ele, pois estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Foi o Senhor quem fez ressurgir o espírito nosso que havia já sendo mortificado pelo pecado. Deus justificou você de todos os seus pecados. Deus nos justificou. A justificação, irmãos, é um ato legal. A justificação é o coração da Bíblia. A justificação não é um processo, é um ato. Ela não acontece de dentro de nós, mas fora de nós. Ela não é algo que Deus fez ou faz em nós, mas por nós. O homem mais santo e o crente mais fraco estão justificados do mesmo jeito por Deus.
Porque o que é a justificação? É Deus, através da ação do sacrifício de Cristo, nos tornar justos. Justo para quem? Você acha que Deus se importa como as pessoas nos veem? Não, nós somos justos diante de Deus. Porque quem pode levar o homem à condenação ou à salvação? Algum presidente de alguma república, o Barack Obama pode fazer isso? Ele pode definir o destino da pessoa eterno? Não, mas é Deus quem nos justifica. Como Deus nos justifica? Através de Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos justos. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê justos. Mas a palavra diz, em um texto da palavra, que quando Deus olhou para a terra, Ele viu e falou: não há um justo sequer. Mas por quê? Não havia nenhum justo sequer. Jesus não tinha vindo ainda. Mas quando Jesus veio e se sacrificou por nós, o plano perfeito se cumpriu. E quando Deus olha para nós agora, Deus não vê apenas nós, como nós falamos a semana passada, mas Deus nos vê justos. Justos por quê? Porque nós estamos em Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Amém? E o que Deus fez por mim e por você? O que Deus fez por nós em Cristo? Ele nos justificou. Nós cantamos alguns louvores aqui hoje que fala bastante sobre isso. O que você não podia fazer, Deus fez por você. Nós não podíamos pagar, é impossível. Ele enviou o seu Filho ao mundo como representante, como fiador. Ele veio como seu substituto. Ele foi à cruz em seu lugar. Nós não podemos pagar pelo nosso pecado. E quando Jesus estava na cruz, Deus lançou sobre ele todo o pecado. Essa angústia, essa agonia que o Alex citou, que fez Jesus até suar gotas de sangue, é por causa que o peso do pecado de toda uma humanidade estava sobre as suas costas. Isso trazia agonia, isso trouxe peso para o Senhor. Por que ele não viveu essa vida de peso? Porque até o momento da crucificação, os pecados da humanidade não estavam sobre ele. Mas o que a Bíblia diz? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele no momento da crucificação. Então aquele peso trouxe a angústia, trouxe uma agonia enorme para o Senhor. Então, através do sacrifício de Jesus, Ele se fez nosso representante legal, o nosso fiador. E a Bíblia diz que Jesus, estando lá no topo do Calvário, sofrendo a penalidade do nosso pecado, Ele deu um grande brado. E Jesus disse: tetelestai. O que significa? Está consumado. Ou seja, todo pecado está pago. Eles não vão mais sofrer acusação. Todo aquele que estiver em mim não vai mais ser condenado. Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo, porque Cristo já pagou. A Bíblia diz que Jesus, quando morto, durante o período dos 3 dias que ele ficou naquela tumba, ele foi até o inferno e pegou a chave da vida. A chave que um dia Adão e Eva tinham entregado para o nosso inimigo, para Lúcifer, através do pecado. Jesus foi lá e roubou, tomou de volta, pegou de volta. Na verdade não roubou, porque era dele. O homem tinha dado, mas o Senhor, através do seu sacrifício, Ele nos tomou de volta. Amém? Glória a Deus. E é importante, irmão, nós entendermos que a justificação, ela é muito mais do que perdão. Como assim? Imagine que eu devesse R$1 milhão. É muito dinheiro, não é? Eu não tenho R$1 milhão e também não devo R$1 milhão, graças a Deus. Mas imagine que eu devesse R$1 milhão para alguém. E aí, essa pessoa viesse em mim e falasse: ó, é o seguinte, sua dívida está perdoada, você não me deve mais nada. Isso seria o quê? Perdão. Só me perdoou. A graça é mais. A pessoa, além de me perdoar a dívida de R$1 milhão, fala: mas eu vejo que você merece, né? Para você não ficar mais devendo para ninguém, toma mais R$1 milhão. Isso não é perdão? Isso é perdão? Não, isso não é perdão, isso é graça. Isso é justificação. Cristo não apenas pagou a nossa dívida, que era impagável. Não, mas Ele foi lá na nossa conta da nossa vida e fez um depósito infinito do quê? De vida eterna. Você não vai mais morrer pelo seu pecado. Mais do que isso, eu vou te dar a vida eterna. Aquilo que nós estávamos planejando para você. Isso é poderoso, irmãos. Isso é justificação. Deus glorificou você.
Ele já determinou nos levar para a glória, porque esse é o plano dele desde o começo, aquilo que já estava no coração do Senhor. É o que diz no verso 30 que nós lemos, e eu quero repetir mais uma vez: e os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e ao que justificou, a esse também glorificou. Depois de tudo que Deus fez por nós, olha só como Paulo termina esses 2 versículos. Ele coloca o quê? A glorificação no passado. Que glorificou significa o quê? Qual é o tempo da conjugação desse verbo? Glorificou. Algo que já aconteceu. Nós já fomos glorificados, como eu disse no início? Não. Mas aqui Paulo já coloca isso no passado, porque Deus, o Senhor, já revelou para ele qual é o futuro. Nós já estamos glorificados, amém? Aleluia, isso é precioso. Nós teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus. É isso que a palavra diz, nosso corpo será imortal. Quantos gostam desses filmes de super-heróis? Amém? Glória a Deus. Eu estava assistindo lá aquele filme lá de Superman, Batman. Fiquei triste, enterro de Super-Homem. Onde é que você viu? Super-Homem, se você não assistiu, eu já vou falar. O Super-Homem morre no final. Mas, irmãos, pessoal, tem mais alguma coisa depois disso? Mas se fosse para dar uma nota para esse filme, abrindo parênteses aqui, a nota seria 3,5. Muito ruim. Minha nota, né? Não sou crítico de cinema, mas a minha nota, eu achei o filme muito ruim. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Não é legal você ver um herói imortal, o cara não morre? Tipo o Wolverine, tipo o Super-Homem. Deus nos criou para sermos imortais. Aleluia! Nós seremos imortais. O nosso corpo será incorruptível, glorioso, poderoso. A Bíblia diz que o nosso corpo será celestial. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se nosso corpo vai brilhar. Eu não sei se nós vamos voar. Quantos querem voar aqui? Aleluia, glória a Deus. Um dia eu sonhei isso, irmãos. Sei que Jesus estava voltando, nós fomos voando encontrar com Jesus. E nós estávamos desesperados querendo encontrar Jesus. E eu, cadê Jesus? Eu quero abraçar Ele. E calma que Ele vai aparecer, irmãos. Não sei se nós vamos voar, mas nosso corpo será glorioso. A Bíblia diz que não haverá mais envelhecimento, não haverá mais rugas. Vê aí se o irmão do seu lado tem alguma ruga. Os pés de galinha, tem uns irmãos que já tem uns pés de galinha. Não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, não haverá pobreza, não haverá enfermidade, não haverá miséria. Nós habitaremos com Ele numa cidade santa. A Bíblia diz que o Senhor foi nos preparar lugar. Nós teremos um novo lar. Você vai para a pátria celeste. Nós iremos. Fala para o seu irmão do lado, irmão, nós vamos morar no céu. Tem um texto que nós usamos ele. Tem um texto que nós usamos ele para falar muitas vezes pensando em algo bom que Deus vai nos dar aqui nessa terra. Mas tem um texto precioso na palavra de Deus que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são o que Deus tem preparado para nós. Isso nos fala de eternidade. Aí às vezes a gente acha que é um carro novo, né? A gente acha que é a casa, que é a roupa boa. Não! Deus não está falando de coisas materiais. O que os olhos viram, o que os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, porque dá para imaginar como vai ser o céu? Não, nem subiu a nossa mente. É o que Deus tem preparado para nós. É muito melhor. Feche os seus olhos por um instante e pense como pode ser maravilhoso. Começa a viajar e pensa como que o céu pode ser maravilhoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tudo que você pensou ainda é pouco. A Bíblia diz que nós não conseguimos imaginar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Oh, aleluia! Oh, Deus! Vem, Senhor! Aleluia! Quando o Senhor voltar, e eu anseio por este dia muito, nós ouviremos do Senhor: vinde, bendito do meu Pai. Aleluia!
Entra na pós do reino, que está preparado para você desde a fundação do mundo. Você que aceitou, você que percebeu que estava sendo atraído pelo Senhor, há algo soberano para você. Aleluia. Romanos 8, 16 e 17 nos fala algo precioso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Deus tem algo especial e poderoso preparado para nós. Hoje, quando eu acordei pela manhã, estava orando, e aí depois eu fui mexer no meu celular e vi algo que o irmão tinha postado lá no nosso grupo, testificando tudo aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Eu falei: Senhor, muito obrigado, né? Normalmente eu não fico muito questionando, será que é isso que Deus quer falar? O que Deus falou está falado. Porque se eu ficar colocando, ficar nervoso, aí vai ficar pior. Então está decidido. E o Senhor tinha falado que ia falar algumas coisas sobre isso conosco, sobre esse plano perfeito que já veio desde a fundação do mundo. E eu tinha colocado um texto aqui de Apocalipse 21, e quando eu vi lá no grupo que o irmão Washington colocou, eu falei: Senhor, obrigado mais uma vez, porque o Senhor sempre nos ouve e fala conosco. E o capítulo 21, do versículo 1 ao 7, diz algo precioso que eu quero ler com os irmãos. O texto diz assim, ó: e vi João falando da revelação que Deus tinha dado para ele, o apóstolo João. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água vida. Da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Irmãos, o final já está escrito. O plano perfeito de Deus não foi determinado quando você nasceu, não foi determinado no dia 10 de julho de 2016. O plano perfeito já foi determinado desde antes da fundação de todas as coisas. Muitas vezes para nós isso é muito difícil nós entendermos, mas Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Mas Deus nos dá uma escolha. Nós podemos escolher viver com o Senhor ou não. Nós podemos escolher desfrutar disso ou não. O Senhor, Ele é o plano perfeito. Tudo que nós pudermos desfrutar nesse mundo será válido, por melhor que seja, por mais gostoso que seja, por mais aparência de ser algo bom que seja, o final nunca será perfeito. Mas Jesus é o plano perfeito. E todas as tribulações, todas as aflições desse tempo presente não são para se comparar com aquilo que nos espera na glória. Eu queria que vocês colocassem de pé. Jesus é o plano perfeito. Como nós louvamos agora, a graça é um mistério. Nós não conseguimos entender como que pode um Deus primeiro aceitar-se fazer homem, me amar com todas as minhas falhas. Eu quero dizer, Jesus te ama desde antes de você ser criado. Ele não te ama porque você merece, Ele não te ama porque você é bom,
Não, Ele te ama porque Ele é Deus e Ele ama todas as pessoas. Muitas vezes nós começamos a imaginar o plano de Deus através da queda. E se você olhar Deus e o plano de Deus a partir da queda, você não vai conseguir enxergar o tamanho de Deus ou o quão poderoso Deus é. Nós temos a nossa mente muito limitada. Mas entenda algo: Deus não te amou desde o dia que o homem caiu em Adão. Deus te amou desde o princípio. Antes de todas as coisas serem criadas, você já era amado por Deus. Quando nós enxergamos Deus com essa visão, nós iremos desfrutar de coisas pequenas. Mas quando nós enxergarmos Deus desde quando Ele nos criou, e quando eu falo nos criou, eu estou dizendo lá de Adão e Eva. Nós fomos formados em Adão e Eva com as próprias mãos de Deus. Sabe? Deus te amou tanto que deu o filho dele por você. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. E Ele morreu na cruz pela mim e pela sua vida. E hoje nós estamos aqui para celebrar isso. Celebrar esse momento tão precioso. E o Senhor nos deu essa ordem, essa ordenança. E nós deveríamos participar desse momento em memória dele até que Ele voltar. E como eu disse no início, Jesus está próximo de voltar. Muito mais próximo do que nós imaginamos. Como você tem lidado com isso? Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso. Como você tem levado a sua vida? O plano de Deus é perfeito. Mas e a sua vida? Como está? Você foi chamado e amado por Deus. Mas você tem correspondido a esse amor? Não adianta Deus te amar se você não quiser desfrutar desse amor. Deus, como nós falamos na semana passada, Ele nos ama de perto. Ele quer estar perto de você. Eu queria louvar novamente com este cântico. Eu queria que você entendesse que Jesus é o plano perfeito. E na verdade o plano total de Deus é muito perfeito para mim e para a sua vida. Um plano que parece que veio só para nos salvar, mas que na verdade já estava tudo escrito. Deus já sabia. Deus já sabia todas as coisas que iriam acontecer, mas mesmo assim Ele nos amou. Aleluia. Mesmo sabendo que você iria falhar, mesmo sabendo tantas vezes que você iria cair, mesmo sabendo que você iria virar as costas para Ele, Ele te amou. E Ele não te amou de qualquer maneira. Ele te amou o maior amor que alguém pode ter por alguém. Ele sofreu por você. Ele morreu pela sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Vamos para salvar, o barco para selar, se der sobre o céu. Resgate, salvação, encheu meu coração, Ele levou. Aleluia.
Senhor. Mas o plano perfeito de Deus para a nossa vida, Ele não começou o dia que você entregou a sua vida para Ele. Não tem nada a ver com aquilo que você possa fazer. Não tem nada a ver com aquilo que você possa escolher. Não é você que escolhe, Jesus escolheu morrer. O Senhor escolheu te escolher. O Senhor escolheu te predestinar para uma vida eterna. E a Bíblia diz lá em João 3,16, quando nós falamos sobre esse texto, e é tão profundo que o Senhor fala. Eu queria ler esse texto rapidamente com os irmãos, para os irmãos. Você pode continuar em reverência, com seus olhos fechados, que o texto que nós falamos de João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, aleluia, o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo pelo meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Tudo que nós podemos fazer de bom só pode ser feito por intermédio de Deus, porque Ele nos escolheu e nele nós somos justificados, e por Ele nós somos feitos a imagem e semelhança de Cristo. Jesus é o plano perfeito para todo aquele que nele crê. Queria que você se assentasse agora. Nós iremos participar agora da Santa Ceia, um memorial. Texto de 1 Coríntios, nós sempre lemos ele, um texto tão conhecido da igreja, por lermos sempre nesse momento. E por que nós lemos? Para que fique claro aquilo que é o ensinamento do Senhor. Eu queria que os irmãos, por favor, desligassem o ventilador, senão fica muito difícil para mim. Daqui a pouco os irmãos ligam novamente, por favor. Por que nós lemos sempre o texto de 1 Coríntios 11? Porque aqui está algo que foi revelado da parte de Deus para o apóstolo Paulo. O Senhor já nos evangelhos falou como deveria ser a ceia. E a partir do verso 23, eu quero que vocês acompanhem aqui. Paulo fala do que Deus, que o próprio Jesus falou com ele. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Repitam comigo: em memória de mim. Em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice, o cálice do Senhor indignamente, será culpado do pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei
instruções. Trecho precioso. E no mês passado eu me lembro que nós compartilhamos sobre 3 princípios muito importantes sobre a ceia do Senhor. Não sei se os irmãos conseguiram gravar, e por isso eu quero repetir. A ceia do Senhor tem 3 princípios, 3 significados muito importantes. Primeiro, é um memorial, em memória do Senhor, até que Ele venha. Nós devemos lembrar sempre. Isso é uma ordenança do Senhor, que nós nos lembremos de sempre. Nós poderíamos cear todos os dias. Todos os dias nós podíamos nos reunir para cear. E por que nós não fazemos isso? Para que esse momento solene não vire algo banal, para que não vire algo bagunçado. Vamos fazer, e aí vire uma brincadeira. Não, isso é muito sério. O que Jesus nos ordenou, e a Santa Ceia junto com o batismo, são as 2 ordenanças do Novo Testamento para nós, é algo muito sério. E nós falamos também que participar desse momento maravilhoso é também algo profético, em memória do Senhor até que Ele venha. Nós estamos profetizando, nós cremos que o nosso Senhor virá. Quantos creem que Jesus voltará? Amém. Aleluia. Nós não sabemos de fato o dia, mas é profético, o Senhor voltará. E é também algo evangelístico. Por quê? Porque quando nós falamos que Ele virá, nós estamos pregando ou ministrando sobre aquilo que Ele é, sobre aquilo que Ele fez e sobre aquilo que era o plano perfeito dEle para a humanidade. Amém? Eu queria já chamar os irmãos que vão me ajudar, as irmãs, a servir a Santa Ceia para os irmãos. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos no nosso coração o que nós estamos fazendo aqui hoje. Por que nós fazemos tudo isso? Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos chamou para isso, e Ele disse que era para nós fazermos isso em memória dEle até que Ele viesse. Entenda, todos os dias que a sua célula se reúne, isso é precioso. Nós poderíamos cear. Nós já participamos em momentos da célula, fizemos a nossa Santa Ceia na célula, e é algo precioso, porque a Santa Ceia tem a ver com o quê? Com comunhão. Você não come a mesma mesa com alguém que você não tem comunhão, a não ser que você seja obrigado, é ou não é? E se você comer na mesma mesa com alguém que você não tem comunhão, a comida vai descer quadrada, não é? Se você tem inimizade com uma pessoa, e na verdade nós não podemos ter inimizade com ninguém, mas se por algum motivo você já teve esse desprazer de ter inimizade com alguém, e aí você teve que sentar na mesma mesa, sabe aquela pessoa que ainda não tem Jesus, e aí tem um probleminha na família, e aí final de ano não tem jeito, você tem que comer com a pessoa. Isso não acontece mais conosco, amém? Amém. Glória a Deus. No que depender de nós, tenhamos paz para com todos, amém? E aí, mas só que o que eu quero dizer? A ceia é um momento de comunhão, um momento onde nós estamos entre os irmãos que professam a mesma fé, que têm o mesmo sentimento e que amam uns aos outros, porque esse é o mandamento do Senhor, amém? Então, se você tem comunhão, olha para a pessoa do seu lado, você tem comunhão com essa pessoa que está do seu lado? Aleluia. Você daria o seu prato de comida para ela comer? Amém. Aleluia. Com certeza. Com certeza. Então você pode desfrutar da mesa com o Senhor, com esse irmão, com essa irmã que está do seu lado. Os irmãos vão servir vocês. Vocês esperem a ordem aqui da mesa para que nós possamos participar juntos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós podemos louvar ao Senhor enquanto somos servidos? Jesus,
Glória a Deus. Se tem alguém no nosso meio que faz parte de outra denominação, me perdoe, eu acabei não dizendo antes, mas você tem liberdade para cear conosco. E se você ainda não é batizado, espere com ansiedade que o seu dia está chegando. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ficou alguém sem receber? Levante sua mão. Alguém não recebeu? Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos orar agora. Esse pão e esse suco de uva não são nem a carne nem o sangue de Jesus. São apenas símbolo da carne e do sangue. Nós podemos participar juntos, relembrando em memória dele até que ele venha. Então eu queria te convidar a fazer a sua oração agora de gratidão. Aleluia. De gratidão pelo sangue e pelo corpo do Senhor que foi entregue na cruz pela sua vida. Oh, Deus. Se você é grato a Deus, agradeça a Ele agora, mais uma vez. Faça a sua oração. Eu não vou orar no microfone, eu quero ouvir você agradecer. Agradeça a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, por aquilo que o Senhor fez por nós. Plano perfeito, o mistério da graça. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Nós vamos participar agora do pão e depois do cálice. Mas antes eu queria que você repetisse comigo. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus. Em memória do Senhor Jesus. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Em memória do nosso Redentor. Em memória do nosso Redentor. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Amém. Vamos participar primeiro do pão e depois do cálice em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Deus!
os anjos do Senhor. Que nenhum mal possa alcançar a sua vida e a sua família, a sua casa. Que o Senhor possa abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. E em nome de Jesus, que Deus nos dê oportunidade de proclamar esse amor para outras pessoas. Que nós possamos ir em paz para os nossos lares,